Aí, como eu ia dizendo para vocês, os meninos reclamaram comigo, os meninos do ensino médio, que eu não dei o livro para eles lerem, né? Que o livro é muito bom. Mas essa é a dúvida, né? Esse é o enigma da Capitu. Por isso que a Capitu é uma das personagens mais enigmáticas da literatura nacional, porque você não sabe se ela traiu realmente ou não. E outra coisa, é tudo com base no que o Bentinho fala, gente. Lembra que eu falei com vocês que a gente não pode acreditar nele piamente, porque é uma visão unilateral? É ele que está nos dizendo. A Capitu não teve chance de falar, entendeu? E outra coisa, ele até lembra com a docilidade, né? Daquelas coisas da infância, dela riscando o nome deles dois lá no muro, né? É Capitu, Bento. Capitolina, né? Capitolina, Bento. E quando ele chega, ela fica meio desconcertada, apaga aquilo ali. Isso foi logo depois de descobrir que a mãe dele tinha feito a promessa para ele ir para o seminário. A promessa é que o primeiro filho nasceu e morreu, ou nasceu morto, agora não me lembro. Mas aí a mãe falou que se ela tivesse um próximo filho homem, ela mandaria para o seminário. E aí, ele não quer ir de jeito nenhum, né? Claro, porque agora ele descobriu que ele ama Capitu e que também a Capitu o ama. Né? Ele tem 15, 16 anos, ela tem 14. E aí ele não quer de jeito nenhum ir para o seminário. Aí eles começam a arrumar um jeito de não irem para o seminário, de não ir para o seminário, né? E ela é muito esperta. Você observa que ele fala assim, a Capitu desde criança, ela teve uma esperteza muito intensa. Né? Ela sabia trabalhar o cálculos, não matemática que ele quis dizer, mas ele quis dizer assim, que ela sabia fazer planos, né? Porque foi ela mesma que falou com ele, ó, fala com o José Dias, uai. Mostra para o José Dias que é você que vai mandar na casa daqui a algum tempo, quando sua mãe morrer, e que ele vai ficar servindo a você. E pede para ele, já que foi ele que lembrou dessa promessa aí de você ir para o seminário, fala com ele para trabalhar para você, agora, tipo assim, fazer o trabalho inverso, né? Contrário. Mas é muito bacana, assim, o livro. É, outra coisa que eu quero falar para vocês das características que ele vai dando da Capitu, ele vai falando assim que ela tinha, desde pequena, ela já tinha aqueles olhos encantadores, que logo depois ele vai chamar de olhos de cigano oblíquo dissimulada, né? Olhos de ressaca. E mas o que, gente? Tá, tem várias características que ele vai falando logo no comecinho do livro. Por isso que eu falei que vocês têm que ir colocando post-it pra gente lembrando. Débora, a Débora me perguntou até que página do livro que vai cair. Eu falei com vocês que era até quê? Até 100 e... Eu não lembro agora se era até 130, Eu acho que é até 122. 122, é por aí, né? Eu marquei aqui, mas já Tinha perdi. falado que era até o capítulo 60, mais ou menos. O que é 60? Eu não sei o que é 60 no Garis Romano. Ah, eu não lembro, não. Era L, X e alguma coisa. Acho que era V, não lembro. Deixa eu ver. Intimidade. Até a página 110. Então, se foi isso que eu falei. Então, é isso. Mas tem pouca coisa da 110 para 122, porque a 122, 120 já é o capítulo. 120 é Brasília. Pouquinha coisa, ó. Não é muita diferença, não. Mas aí, então eu fiz a prova só até aqui, tá bom? Só até o 110, então. Mas é bom que vocês leiam mais, porque como eu falei, né? A gente faz uma atividade aí, Lucas. Estou combinando com os meninos aqui de a gente fazer uma atividade do livro, do restante do livro na sua totalidade, né? Uma atividade na primeira semana do segundo bimestre, para a gente aproveitar as pessoas que estão lendo o livro, né? Que estão levando a sério essa oportunidade de ter uma base boa da literatura. Literatura parecido com a física que vocês estão estudando. Vocês têm teoria de todo o ensino médio da física de Tarsis, né? Teoria, só teoria. Né? Vocês não fazem cálculo, mas vocês têm a teoria inteira. Então, quer dizer que vocês ficam sabendo, vocês veem tudo que vocês vão ver toda terceira série do ensino médio, igual a literatura, é a mesma coisa. Não é isso que a gente está fazendo. Por isso que o nono ano é um pouquinho mais pesado, né? O nono ano é só para os fortes, gente, entende? Só para aqueles que correm atrás, não é? A gente tem que correr atrás. Se você não está entendendo, você pode mandar áudio, você pode perguntar. Não precisa ficar com vergonha de perguntar, não é? E quando vocês perguntam, tiram dúvida, a gente percebe que vocês estão interessados, vocês estão lendo o livro, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só corrigir as atividades do, do nosso livro aqui, que eu deixei um pouco de. Eu deixei um pouco de questões sobre. Ana Júlia, eu não sou a favor de que ela tenha traído, não. Eu só acho que ela não traiu. Bom,
lendo o livro pela terceira vez aqui, né? Vamos ver se ele consegue me convencer. Eu li esse livro, eu estava no ensino médio, depois eu li na faculdade, né? Agora estou lendo de novo. Vamos ver se ele consegue me convencer, mas é porque ele é amargurado, gente. Vocês estão compreendendo? Ele está amargurado, abandonado, sozinho, entende? E aí ele começa a fazer uma revisão da vida dele. E aí, tipo assim, sabe quando alguma coisa dá errado, né? Uma pessoa, tipo assim, um amigo fez uma sacanagem com você. Aí você começa a lembrar, você fala, mas eu fui muito bobo, porque numa outra ocasião, antes daquela traição que aquele amigo fez comigo, ele já tinha dado sinais de que ele não era um bom amigo. Ele já tinha falado isso, isso e isso. Ô, gente, mas não pode ser assim, não. Se você for fazer uma revisão pessimista desse jeito, você vai encontrar motivo para tudo ter dado errado. Entendeu? E é o que ele faz, entende? É o que o Bentinho faz. Não pode ser assim. É porque eu queria ouvir a Capitu, entendeu? Eu queria ouvir o outro lado da história. Queria ouvir a Capitu. Peraí, deixa eu pegar aqui nossa revisão, então. Vou abrir para vocês aqui, que aí a gente corrige a revisão primeiro. Que isso, meu Deus, tá tudo torto aqui. Revisão 9º ano. Aqui. Revisão para bimestral 9º ano. Teve uma menina que falou comigo que não conseguiu fazer uma questão aí, porque agora a gente faz tudo, tá? A gente conversa aqui sobre. Ó, a questão número 1, eu perguntei para vocês o que aproxima o desfecho das obras O Médico e o Monstro e o Retrato de Dorian Gray. O que é semelhante? O que aproxima as duas obras, O Médico e o Monstro e o Retrato de Dorian Gray? É que em ambas as histórias, né, em ambas as narrativas, o protagonista, para ele acabar com o mal que ele próprio inventou, né, que ele próprio criou, ele acabou com a sua própria vida, não é? É claro que, assim, em O Médico e o Monstro, isso foi consciente, não é? O Jack sabia que o único jeito de ele acabar com o Hyde era se matando. Não é isso, galera? Ele não sabia? Ele chegou a falar isso, afirmar essa narrativa. Já no Dorian Gray, não. O Dorian pensou em destruir aquele retrato, porque o retrato é que era a desgraça da vida dele. Deus que me perdoe pela palavra, pela manhã. Mas ele não pensava isso, e aí ele pegou o punhal que ele tinha matado o Basil. Ô, gente, quanta gente o Dorian levou à ruína, hein? Ó, nós podemos dizer que ele foi indiretamente culpado pela morte da Sybil Vane, ele foi indiretamente culpado pela morte daquele cara que limpou lá, o Campbell, que limpou a cena onde ele matou o Basil. Ele foi diretamente o assassino do Basil. E outra coisa, ele também foi indiretamente culpado pela morte do irmão da Sybil, porque ele ficava seguindo ele, lembra? Ele ficava perseguindo. Teve um dia, uma noite que ele estava voltando, que tinha ido comprar o ópio, aí o cara agarrou ele pelo pescoço e falou assim, você... Porque as mulheres chamaram ele de príncipe encantado. Lembra? Ah, lá vai o príncipe encantado. Ah, umas mulheres da rua que estavam lá, umas prostitutas. Aí o cara ouviu aquilo e falou assim, ó, príncipe encantado era o jeito que a minha irmã chamava o namorado. Ele lembrou por causa disso. Aí ele foi atrás dele, pegou pelo colarinho e falou assim, você é culpado da morte de Sybil Vane. Ele falou assim, não, peraí, rapaz, quanto tempo tem isso? Tem 20 anos, mas olha pra mim. Sou jovem, não pode ser eu, não. Aí o cara soltou ele, pediu desculpa, mas o cara continuou perseguindo ele. E ele não teve sossego, né, gente? Pra você ver. Os mal feitos que a gente faz, eles continuam perseguindo a gente, sabe? Deus deixa essas coisas acontecer pra gente aprender a viver. E aí, numa daquelas situações que ele estava lá na chácara, lá, caçando com aquele outro povo lá, ele ficou mais de um mês na chácara, né? Aí ele falou que não ia voltar mais para a cidade, porque ele ia ficar longe de todas as tentações, né? Ele ia se regenerar, ele ia ser uma pessoa boa. Aí o Lord Harold falou com ele assim, muito fácil ser bom aqui, onde não tem nenhuma tentação, né? Muito fácil ser bom aqui. Aí né, lá naquela chácara, estavam caçando, e aí atiraram no homem, mataram o homem, lá atrás da moita, que me lembrou aquele conto A Caçada. Lembra daquele conto A Caçada? Que o cara não sabe se ele é o caçador ou a caça? Nós lemos passado, A Caçada. Então, aí nós vamos ler de novo esse ano, está na apostila 2. Aí ele toma um tiro e morre. Aí ele vai lá ver quem é o morto e vê que é o irmão da Sybil Vane. Ele fala, pô, agora eu estou a salvo. Então quer dizer que ele foi indiretamente responsável pela morte daquele menino também. Então, 5 mortes no lombo dele, tá?
nas suas costas. E aí, quando ele chega em casa, né, ele volta e fala assim, eu vou destruir aquele retrato, porque esse retrato é que foi o início de tudo, né, de todas as minhas tormentas. Aí ele pega aquela faca e crava aquela faca no retrato. Só que quando ele crava a faca no retrato, não é o retrato que recebe as cargas da vida dele? Então, se ele cravasse nele, o retrato que sofreria. Mas como ele cravou no retrato, ele sofreu a facada. Entende? É quando ele rasga o retrato lá com a faca e ele cai pelo chão. Bacana é a narrativa, né? Que ela esconde isso até no finalzinho, né? Crava o retrato, a faca no retrato e tem um grito, cai pelo chão. E aí os criados, mordomos, né? Chegam e só reconhecem que é o Dorian, porque tá todo velho, né? Aí a pintura ficou novinha, do jeito que o Brasil pintou, né? A pintura rasgada de faca. Ficou novinha. E ele envelheceu. Ou seja, então a carga dos pecados voltou para ele, né? E aí eles só reconheceram que era o Dorian Gray por causa dos anéis que ele tinha no dedo. Porque ele estava, assim, completamente velho, deteriorado. Que doideira, né? Então tem essa diferença, né? Que o Dorian não sabia que se ele esfaqueasse o retrato, ele se mataria. Ele só queria acabar com aquele retrato, certo? Isso fica claro lá. Mas o que aproxima o desfecho das obras? Em ambas as narrativas, para acabar com aqueles demônios que os protagonistas criaram, eles acabaram por perder a própria vida. Ok? Pode ser sim? Em ambas as narrativas. Opa! Em ambas as narrativas, para dar fim aos seus os demônios, né, que são as coisas que atrapalham a vida deles, para dar fim aos seus próprios demônios, o protagonista ou os protagonistas, o protagonista acaba por perder a sua própria vida. Ok, galera? Certinho? Certinho, Gonzalo? Isso seria uma metáfora? Peraí, galera. Não existe uma afirmativa, tá? Eu vou voltar lá no caso, depois eu respondo isso aqui. Isso seria uma metáfora, tipo, quando nós tentamos acabar com algo que nos faz mal, podemos acabar com algo. É porque, na verdade, é assim, né, Matheus? Quando você tem que destruir uma coisa que você mesmo, um mal que você mesmo criou, quando você tem que resolver uma situação, você perde um pouco de vida. Porque você se desgasta naquilo ali. Entendeu? É isso mesmo, é uma metáfora. Isso é uma lição de vida, tá, gente? É a função estética da literatura que nós temos aqui nessas duas obras, né? Isso é um exemplo de que a gente deve cuidar, né, das coisas que a gente cria, que às vezes a gente pode criar os próprios monstros da vida da gente, né? Como foi o Hyde e como foi aquele retrato lá, né? Porque as pessoas que viam Hyde não conseguiam descrevê-lo? Porque ele era como se fosse o mal encarnado, lembra? As suas feições eram meio que decompostas. Ele não tinha, assim, as pessoas que o viam não tinham não viam nele uma singularidade que era uma característica de pessoa nele, né? Mas viam como se fosse um rosto deformado, porque ele era um mal encarnado. As pessoas afirmavam que suas feições eram decompostas, visto que ele era o mal encarnado. Não tinha face definida, não tinha semblante definido. Não que ele fosse... como é que eu digo? Não que ele fosse... Não que ele tinha nenhuma deficiência, mas eles não conseguiam decifrar, né, a cara dele. Isso aqui tá tranquilo, né, gente? É só pra gente rememorar um pouquinho, tá? Podemos afirmar que é uma tentativa de Hyde incriminar Jekyll? Ou não? Podemos afirmar que é uma tentativa de Hyde incriminar Jekyll? Sim, né? Que o tempo todo, né? Quando ele mata aquele cara lá com a bengala, ele deixa uma parte da bengala lá.
E o senhor Uterson sabe que a bengala é do Jack, porque foi o senhor Uterson que deu. A outra parte da bengala tá lá na casa dele, no Sorro, né? Então, você aí liga um ao outro. Ele usa aquele cheque. A primeira coisa que ele faz é usar o cheque com a assinatura do Dr. Jack, né? Que você já começa a incriminar, né? No plano da vida, o que isso significa? Significa que os nossos monstros sempre nos levam juntos, né? Os nossos malfeitos, as coisas erradas que a gente faz, né? As coisas escusas que a gente faz, vão sempre nos carregar com elas, né? É a gente que fez e pronto, acabou. Não tem esse trem de culpar outra pessoa, né? Igual o Dória ele foi influenciado pelo Lord Henry, né? Porque ele era, assim, um menino muito simples, né? Mas, ainda assim, ele se deixou levar, né? Ele não tinha uma cabeça, assim, pensante, senão ele não teria se deixado influenciar. O plano da vida, o que que significa? Ao cometermos atos ilícitos ou, figuradamente falando, sentido figurado, né? Criar nossos monstros, eles nos acompanham e, como é que eu vou dizer? Peraí, ao cometermos atos ilícitos ou figuradamente falando, criar nossos monstros, eles, estou usando sentido denotativo, conotativo aqui, né? Eles nos acompanham e atrapalham ou nos trazem problemas. Mas foram criados por nós mesmos. E pagamos um preço por isso. É as coisas erradas que cada um faz que acompanha ele, certo? Um ato impensado, né? Ao cometermos atos ilícitos, ou figuradamente falando, criar nossos monstros, eles nos acompanham e atrapalham, ou nos trazem, atrapalham a nossa vida. Ou nos trazem problemas, mas foram criados por nós mesmos e pagamos um preço por isso. Marca o que for correto, galera. Deixa eu ver aqui. Marca o que for correto. Não foram só um descuido, Ana Júlia, porque o Jack não conseguia controlar o Hyde. Tá? Então, realmente era uma tentativa Era maldade. Maldade, tentativa de incriminá-lo. Sabe por quê? Porque se ele incriminasse o Jack teria que sumir, desaparecer para sempre. E para o Jack sumir, desaparecer para sempre, quem ia tomar o corpo era ele. Ele queria tomar a vida dele, entendeu? Uma historinha bastante... Eu acho que eu até comentei com vocês quando nós começamos a ler isso. Uma historinha bastante bacana que eu lembro que a Rosane contava para os meninos. Não sei se vocês tiveram aula com a Rosane. Acho que quem é do Losango a vida inteira aí, né? Teve aula com a Rosane, lá na segunda série, segundo ano. Diz a Rosane que o menininho estava indo embora para casa, achou um bichinho na rua, bonitinho, e levou para casa. Aí chegou em casa, o bichinho queria deitar na cama dele, aí ele deixou. Aí, na mesa de café da manhã, tipo assim, o bichinho queria sentar no lugar dele, ele deixou. E o bichinho foi só crescendo, né? Ou seja, é o monstro que a gente cria, né? Às vezes a situação que a gente cria, depois ele engole a gente. E aí, tudo que o bichinho queria fazer, o menino deixava. Ou seja, o menino não controlava o seu bichinho. O que é o seu bichinho? Pode ser o mal, né? É uma linguagem figurada. E aí, um dia, sentado na mesa de café da manhã, estava o bichinho com o menino dentro da boca dele. Ou seja, o mal engoliu o bem, entendeu? Ele tomou a vida do menino, é o que ele queria deitar na cama, ele queria vestir as roupas, ele queria tomar banho antes, ele queria usar a bicicleta, e o menino ia deixando tudo acontecer, entendeu? Então, o Jack tentava, o Hyde tentava incriminar o Jack justamente porque o Jack, se ele fosse incriminado por todos aqueles crimes que o Hyde cometeu, o Jack tinha que desaparecer. E para o Jack desaparecer, o Hyde ficaria no corpo do Jack eternamente. Entendeu? Então, essa era a tentativa do Hyde. Essa que era a tentativa dele. Né?
Obrigada, Maria. Nada, era o que eu queria. Marca o que for correto, gente. Ó, a sociedade vitoriana é alvo da crítica de Oscar Wilde, nós já vimos aí, né? O Oscar Wilde, ele critica aquela sociedade da época, chamada sociedade vitoriana, por causa da... Peraí, deixa eu ver aqui. Tudo faz sentido no final, isso mesmo, Matheus. É um pouquinho confuso, porque o narrador tem que contar fatos, mas não pode deixar pistas de que é a mesma pessoa, não é? Mas é confuso e intrigante, né? E você vai lendo com atenção, no final você consegue atar todas as pontas de uma vez só. Ó, então a sociedade vitoriana é alvo da crítica de Oscar Wilde por não aceitar as pessoas ricas, não aceitar que pessoas ricas e bonitas estão sujeitas a atos escusos e ilícitos. Bajular e admirar um ser que, ainda que esteja sempre jovem, é viciado e responsável por várias mortes de pessoas de bem, tornando seu interior apodrecido. Aí, no caso, o interior dele é apodrecido, e isso reflete no quadro, não é? A sociedade é alvo da crítica por admitir os erros de Dorian, por entender que não é sua culpa os atos insólitos que ele pratica. Não, gente. Não, essa aqui não podemos marcar, não. Então, tá certo aqui, ó, a letra A e B, né, gente? A letra A e B estão certo, ó. A sociedade é alvo da crítica do Oscar, porque não aceita que pessoas ricas e bonitas podem cometer esses crimes. Lembra que ele fala lá no finalzinho do capítulo? Isso mesmo, Matheus. Tem que enredar o leitor. Olha aqui, lembra que ele fala lá, eu até mostrei para vocês qual capítulo que era. Que ele fala assim, a sociedade não está pronta para acreditar que pessoas ricas e bonitas façam tais atos ilícitos. Lembra? Então, isso aqui está certo. Então, nós vamos marcar a letra A, nós vamos marcar também a letra B, porque ela bajula realmente. E... Galera, a minha aula caiu aqui, tá? Foi mal. Estão me ouvindo? Povo? Estão vendo? Achei até que tinha acabado a aula. Eu credo, já? Não é possível? Cadê meus pais? Peraí. Peraí, galera. Rapidinho. Tirar aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê o Dudu? Dudu? Oi, Eduardo. Eduardo tá aí não, gente? Ai, Deus amado. Pagar pra ver aqui, né? Maria, Oi? ele pediu para aceitar ele porque ele caiu da aula. Aham, valeu, aceitei. Aqui, deixa eu compartilhar aqui. Então, ó, então a sociedade é alvo da crítica porque não aceita que as pessoas ricas e bonitas possam cometer atos ilícitos, bajula e admira um ser que, ainda que esteja sempre jovem, como é que a sociedade não via isso, gente? Que todo mundo... o Harry falou com ele um dia, né? O Harry falou assim, o que aconteceu com você, Dori? Me fala. Eu sou 10 anos mais velha que você, eu já tô velho, mochiba, acabado, você continua bonito do mesmo jeito que eu te vi pela primeira vez? Esse menino, gente, quando ele viu que essas coisas erradas estavam acontecendo, graças a essas influências do Lorde, ele tinha que ter fugido, cara. Ele não podia ter ficado. Ele tá gostando dessa ideia. Por isso que ele não pode eximir a culpa dele. Igual essa questão aqui falou assim, olha, a sociedade editorial é alvo da crítica por admitir, né? Tá errado aqui, ó, admitir. Isso quer dizer que a sociedade admite os erros de Dorian por entender que não é culpa dele os atos insólitos que ele pratica, não. A sociedade não faz esse julgamento de saber que é culpa dele ou não, tá bom? Ok? Então, eu vou marcar A, B e D, que estão corretas. Oi? A B, porque a sociedade bajula ele, assim, mas muita gente falou mal dele, né? E ficava inventando mentira. Mas aí, Ana Júlia, nós temos que entender, assim, num contexto geral, né? Claro que as pessoas ficavam mesmo falando já no final, mas ninguém apontava o dedo, ninguém falava, ninguém julgava ele, entendeu? A sociedade, por mais que via que ele estava cometendo coisas assim, né? Escusas, mas ninguém tinha coragem de julgar, ninguém tinha coragem de falar abertamente, né? Tanto que lá no final fala assim, que ele gostava de ouvir o seu nome antigamente, agora não mais. Ele não gostava mais de ouvir que as pessoas estavam falando dele.
porque agora as pessoas já não falavam mais bem dele. Mas a sociedade bajula, porque ele vive sendo convidado para tudo que é baile, para tudo que é festa, ele é muito recebido em todos os lugares. Gente, a corrupção no Brasil só vai acabar, sabe quando? Quando o corrupto chegar para comprar pão na padaria do seu pai, o seu pai falar assim, não, aqui eu não vendo pão para você. Entendeu? Entrou na loja da sua mãe para comprar uma roupa, não, aqui eu não vendo roupa para gente corrupta. Aí a corrupção vai acabar. Por quê? Porque é a sociedade contra, entende? E nesse caso a sociedade não foi contra. Ela sabia dos atos deles, mas continuava aceitando ele como um membro da burguesia e patati patatá. Ó, leia o capítulo 6. Isso é 6? Não, né? É 11 ou é 16? Leia esse capítulo aí, a partir das descrições do local, justifica a presença e o motivo das pessoas que estão no local. Ah, tá. Aí agora nós já estamos falando do Dom Casmurro, né? Ó, nem coloquei ali que era Dom Casmurro. Ô, gente, qual que é o capítulo? Ó, deixa eu ver aqui. Por que que eles estão... Outra voz repentina ao administrador interino. Ah, tá. No administrador interino conta a história do pai da Capitu, não é? O Pádua, que ele, tipo assim, ele era um degrau abaixo, e aí como o chefe dele teve que fazer viagem, ele ficou como interino, ou seja, ele fazia o serviço do chefe e recebia o salário do chefe. E aí ele começou a gastar loucamente, ia para teatros, comprava sapato de verniz, aquelas coisas todas, né? E aí isso durou uns 2 anos. Então, quer dizer que ele se acostumou com aquela vida, não é? E aí, um certo dia, o cara volta. Aí, quando o cara volta, ele fica doido. Ele fala, meu Deus, como é que eu vou agora descer o padrão de vida? Eu não vou fazer isso, eu vou me matar. Aí, falou que ia se matar, a mãe da Capitu foi e pediu socorro para a mãe do Bentinho. É que são vizinhos ali, né? A mãe da Capitu pediu socorro para a mãe do Bentinho. Pelo amor de Deus, deve estar querendo se matar, me ajuda. Então, esse encontro aí, o motivo das pessoas estão no local. Quando ele fala aqui do administrador interino, ele está explicando como que era a vida dele quando isso aconteceu, não é? Dona Fortunata pediu auxílio. E eles estão aí reunidos. Na verdade, você só está contando, né, gente? Isso aí é tudo lembrança. E aí depois ele se esqueceu disso, né? Esse capítulo conta como que ele ficou abatido com a queda de padrão de vida, mas que ele conseguiu vencer isso, ok? Leia, cadê? Sentido denotativo gente, o que é sentido denotativo? D de dicionário. Característica principal de texto literário? Não, texto literário. Ó, cadê nossa postilha? Texto literário, aqui, ó, página 47. Texto literário, aqui, ó. Ó, uso da linguagem conotativa, aqui, ó. Uso predominante da conotação. Então, não, o uso denotativo não é característica principal do texto literário. Qualidade das palavras em seu sentido literal? Uso das palavras no sentido irrestrito? Não. Em sentido irrestrito quer dizer que é no sentido polissêmico, vários caracteres, não. Apresentar objetividade no texto? Então, vamos ver aqui, sentido denotativo é qualidade das palavras no sentido literal ou apresentar objetividade no texto? Uai, eu acho que é qualidade das palavras no seu sentido literal, né? O que é o sentido denotativo? São as palavras utilizadas no seu sentido literal. Aí, o seu sentido literal vai dar objetividade no texto, mas o que é sentido denotativo? O que é sentido denotativo? É o uso das palavras no seu no jeitinho que está no dicionário, ok? Diferencia o texto literário do não literário. Olha, gente, quadro da página 47. O texto literário, aqui, ó, eu pedi para vocês olharem isso aqui. O texto literário tem função estética. O que é isso? Muda o ser que lê a obra literária, entendeu? Eu sempre aprende alguma coisa nova. Enquanto o texto não literário só tem função pragmática, aquela de instruir sobre alguma coisa. A linguagem do texto literário é sempre subjetiva, não é? Enquanto o texto não literário tem que ter uma linguagem objetiva, porque não pode ter mais de uma interpretação. O texto literário tem o uso predominante da conotação, que é essa linguagem figurada, figuras de linguagem, enquanto o texto não literário tem que ter linguagem denotativa, não pode ter uma polissemia de
não pode ter vários significados uma mesma palavra. Então, o texto literário vai ter plurissignificação, o texto não literário não. E o texto literário preza a relação entre forma e conteúdo, né? É aquela poesia concreta, não é? Que, às vezes, o tema da poesia, não é? É o desenho da poesia em si, né? Enquanto o texto não literário privilegia o conteúdo dado seu caráter comunicacional. Só privilegia o conteúdo. Ver quadro da página 47. Não vou nem escrever aqui, senão não vou perder tempo. Tempo é precioso. Quanto tempo tem para matar essa saudade? Por que não se deve usar gírias e marcas de regionalismo no texto não literário? Porque as gírias, elas são compreendidas por determinados falantes, determinada região. Entende? Então, usar gíria num texto, ou regionalismo em um texto não literário, pode comprometer a interpretação de pessoas que não fazem parte daquela região. Para não comprometer a interpretação de pessoas que desconheçam determinados regionalismos. Vamos ver se comprometer, para não comprometer a interpretação de pessoas que desconhecem determinado regional. Aí, só isso. Compreendido? Entendido, galera? O texto não literário, ele tem objetividade, né, de informar. Então, eu não posso usar gírias, certo? Porque as pessoas não vão saber o que significa. Leia as afirmações sobre Dom Casmurro. Logo no início do romance, Bentinho afirma: meu fim evidente era atar as duas pontas da vida. Ele afirma isso. Isso demonstra, assim, que chegando ao final da vida, finalmente compreendeu tudo e pôde então relatar com segurança que os acontecimentos que a definiram sucederam-se daquela maneira pelas razões apontadas. Não. Ele não compreendeu tudo. Ele não pode relatar com segurança. Ele fala o que ele pensa. É por isso que é um enigma. Não é? Ele não afirma, ele não comprova, ele não tem prova para as teorias dele. Ok? Então, a 1 está errada. Compreendido? 2. Ao dar a conhecer a sua vida desde a infância, o narrador Bentinho procura mostrar como na personalidade de Capitu Menina já estavam as qualidades de dissimulação que ele viria a criticar mais tarde. Esse está certo. Que aqui ele já fala assim, olha, que a menina é mãe da mulher. Por que ele fala que a menina é mãe da mulher? Porque ele já percebe características da Capitu adulta na menina Capitu. Você falou, né? Nós já até comentamos sobre isso. Que ele fala que ela sempre foi muito esperta. Capitu é uma das personagens mais famosas da literatura brasileira, verdade. No entanto, pode-se argumentar que esse sucesso se dá a ele próprio de forma oblíqua e dissimulada, já que ela nos é apresentada apenas através das palavras de um narrador que lhe é, a princípio, hostil. Isso aí. Então, a 2 e a 3 estão corretas. Então, nós vamos ficar aqui com... Cadê? 2 e 3. Essa alternativa aqui. Aqui, não vai dar tempo da gente terminar de corrigir, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês a correção, tá bom? Por que não é prudente crer em todas as acusações de Bentinho contra Capitolina? Uai, porque é uma visão unilateral, é o que ele pensa, e nós não temos a versão da Capitu para confrontá-lo. Podemos afirmar que esse romance realista é antirromântico e uma crítica à burguesia carioca do século XX? Podemos afirmar. Comente. É um romance realista, porque mostra a vida como ele é, né? É antirromântico, porque, na verdade, ele quebra o romantismo do casal, né? Que no final da vida ele está aí pensando se o Capitu traiu ou não. Deixa eu tirar a foto lá da nossa chamada, gente.